Quero falar agora sobre o fim do gasto mais inútil da história recente do Clube Atlético Mineiro. Na temporada passada, o Galo gastou 250 milhões de reais apenas com juros da dívida. O que significa isso? O Atlético tem lá seus quase 2 bilhões de reais de dívida. Apenas por conta dos juros dessa dívida, o Galo gastou no ano passado 250 milhões de reais. Se você dividir por 12, dá para dizer que os juros da dívida custaram ao Galo cerca de 21 milhões de reais por mês. Basicamente o valor da folha salarial. Não fosse por esse custo absolutamente maluco, e o Atlético, por exemplo, poderia ter uma folha de 42 milhões de reais, que o tornaria bem próximo dos custos e gastos que o Flamengo tem com o seu elenco principal. Essa situação envolvendo o pagamento de juros da dívida está perto do fim. Isso porque Rubens e Rafael Menin, os principais acionistas do Atlético, prometem um aporte de até 520 milhões de reais nos próximos 40 dias. E essa grana vai ser utilizada basicamente para a quitação das dívidas bancárias, que hoje somam uma casa dos 600 milhões de reais. O Atlético, inclusive, já está discutindo com bancos para o pagamento dessas dívidas. Imagina-se que com a antecipação do dinheiro, o Atlético consiga baixar esses 600 milhões, fazendo com que o aporte total seja suficiente para zerar as dívidas bancárias. Todas as outras dívidas do Atlético, na visão dos acionistas do Galo, são absolutamente controladas e não vão causar grande dificuldade. Com esses 250 milhões de reais de economia por temporada, vai ser bem mais simples gerir o Atlético, inclusive aumentando capacidade de investimento, folha salarial e também contratação de jogadores. Só mais uma sobre o Atlético. Com o aporte que será feito por Rafael e Rubens Menin, o Galo também vai conseguir diminuir as ações de Daniel Vorcar, o dono do Banco Master, que está preso envolvido em um dos maiores escândalos financeiros do país, é hoje dono de 26,8% das ações. Ele e todos os acionistas serão convocados para colocarem dinheiro de forma simultânea a de Rafael e Rubens Menin. Como o Vorcaro está preso, sem menor capacidade de colocar dinheiro, dá para imaginar que o Vorcaro não terá capacidade de se comprometer a colocar mais grana, tendo a sua participação na SAF atleticana reduzida. Informação importante de bastidor que envolve o Flamengo rubro-negro assumiu a liderança da Libra, grupo que reúne times de futebol do Brasil para a discussão dos direitos de transmissão. Logo, o Flamengo, que quase implodiu a Libra na temporada passada, você vai lembrar que o rubro-negro chegou a bloquear na justiça 77 milhões de reais de outros clubes que compunham a Libra, tudo por conta da quebra, de uma queda de braço que envolvia a divisão da receita. O Flamengo queria que essa receita fosse dividida de acordo com a audiência, todos os demais eram contrários à ideia. Pois bem, nessa quarta-feira rolou uma reunião na sede do Flamengo na Gávea, com a presença de 15 clubes que compõem a Libra. E durante o encontro ficou definido que BAP, presidente do Flamengo, e Raul Aguirre, representante do Bahia, passam a ser os representantes da Libra nas discussões com o CBF e também com a FFU, o outro grupo que reúne clubes brasileiros na discussão dos direitos de transmissão. Quero contar ainda que Harry Macis, presidente do São Paulo, e Odorico Roman, do Grêmio, serão os suplentes que vão tocar eventualmente diante das ausências do BAP e do Raul Aguirre. Só para completar, é importante registrar que esse novo movimento do BAP permite uma reaproximação na tentativa de evitar mais saídas da Libra. São Paulo, Santos, Grêmio e Atlético Mineiro foram os primeiros a se movimentarem para deixar a Libra e para se tornar membros da FFU. Leandro Eringer. Boa noite, Nicola. De quanto será o aporte do Galo? Até 520 milhões de reais. E aí tem uma conta importante para ser comentada com vocês. O Galo hoje tem 600 milhões de reais de dívidas bancárias. E especialmente por causa das dívidas bancárias, o custo do juro da dívida do Atlético no ano passado foi de 250 milhões de reais. Então imagina que você tem uma dívida, né? E além de devolver o dinheiro que você deve, ainda tem os juros. Os juros são astronômicos. E no caso do Atlético, tiraram do Atlético 250 milhões de reais no ano passado. Você divide por 12 e o custo desse juro no ano passado foi de 21 milhões de reais. Basicamente o custo da folha salarial do Galo. Se não houvesse isso, o Galo poderia dobrar a sua folha salarial. Foi por isso que Rafael e Rubens Menin foram convencidos a fazer um aporte de até 520 milhões de reais. Eles estão em negociações com os bancos para tentar que esses 520 milhões sirvam para quitar os mais de 600 milhões de reais de dívidas bancárias. Se isso acontecer, Leandro, o Atlético deixa de ter praticamente todo esse custo de 250 milhões de reais por ano com as
com juros, tá? Pergunta, deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. O Tim Azul. Salve, Nicola. Alguma novidade de Fred, Torreira, Alô Mônaco e Assad no Galo? Cara, o Fred e o Torreira, todos esses que você citou só podem ser contratados a partir da metade do ano, né? São atletas que estão no exterior e a janela é aberta por aqui é só para jogadores que atuam no futebol brasileiro. Vale a lembrança de que essa janela para o exterior abre só na metade do ano. Sobre o Fred, eu queria falar especificamente sobre o Fred. O Fred é atleticano, fanático, torcedor do Galo, nasceu em Belo Horizonte, já esteve nas categorias de base do Galo. Se depender dele, é grande a chance de o Fred virar reforço atleticano na metade do ano. Mas os empresários do Fred estão decididos a ouvir mercado, então, a ouvir outras propostas. E o que eu escutei de uma pessoa com quem conversei do staff do Fred é de que há mais 4 clubes brasileiros grandes interessados na contratação dele, tá? Não tem nada perto de fechar, não tem nada que dê para cravar, mas existe o interesse de outros clubes brasileiros na contratação do Fred. O Torreira, todo mundo ficou com a impressão de que pode haver acordo com o Torreira, diante das palavras do Paulo Brax na última entrevista coletiva. A forma como o Brax descreveu esse primeiro volante que é buscado, que é alvo, ficou muito na cara que era o Torreira, tá? Torreira que já teve a vontade de voltar para a América do Sul para tentar ficar um pouco mais perto da família e estar no Atlético Mineiro é bem mais perto do Uruguai do que qualquer país do futebol europeu, tá? Bom, respondendo a mais essa, vai mandando a sua pergunta aí, a gente vai mercado e mais. Vai mandando a sua pergunta, a gente vai respondendo o que eu não souber, estou com o WhatsApp aberto, vou repassando para mais pessoas, tá? Quero trazer detalhes agora sobre a nova multa rescisória de Mamadi Cissé, uma das joias do Atlético Mineiro, volante de só 19 anos de idade. 7 partidas no time principal e tem deixado uma excelente impressão. Jogador africano que ganhava na casa dos 15 mil reais por mês, acaba de ter um reajuste e passou a ganhar pouco mais de 50 mil mensais. Com isso, o Atlético conseguiu que sua multa rescisória ultrapassasse os 100 milhões de reais para clubes brasileiros. Foi a forma que o Atlético garantiu de valorizar o jogador, dar um pouco mais de conforto para o Cissé e se garantir de que não vai perder o atleta para um clube brasileiro. Isso porque anteriormente, com um salário de 15 mil mensais, bastava que um clube brasileiro depositasse 30 milhões de reais nas contas do Atlético para ter o Cissé sem qualquer outra negociação. Agora, com 100 milhões de multa, dá para cravar que o Cissé não defenderá outro clube brasileiro. Alguém que, se continuar evoluindo na medida que se espera, será fatalmente e em pouco tempo uma enorme venda para o Clube Atlético Mineiro. Paulo Brax, CSO do Atlético. Paulo, por gentileza, sua avaliação do grupo do Atlético na Sul-Americana no que diz respeito tanto à logística, também quanto aos enfrentamentos. Mais um encontro com o Cienciano, por sinal. Boa noite, Lucas. Sem dúvida, ano passado a gente teve esse confronto com o Cienciano, 2 confrontos difíceis, né, tanto lá quanto no Brasil, e a gente volta a enfrentá-los. Eles foram líderes do grupo ano passado. E os outros 2 clubes, tanto o Cabejo quanto o Juventude, clubes empresas, clubes muito promissores dentro do país. As logísticas são sempre um ponto de atenção, mas faz parte da competição. E a gente tem muito orgulho de estar aqui esse ano novamente no sorteio. O Atlético é o atual finalista da Sul-Americana, no ano passado, ano retrasado, finalista da Libertadores. Que a gente consiga esse ano chegar de novo na final e consiga conquistar o título. Paulo, antes da pausa para a Copa do Mundo, o Atlético tem a fase de grupos da Sul-Americana, tem o primeiro turno do Brasileiro e eliminatória de Copa do Brasil. Como elencar prioridades, como gerir tantas partidas num espaço tão curto de tempo? A gente tem montado um elenco na tentativa de ser cada vez mais equilibrado para ter as 2 ou as 3 competições, Copa do Brasil começando também, da gente ser forte nas 3. A gente tem uma prioridade que não deixa de ser o Campeonato Brasileiro esse ano, por tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, né, que não são condizentes com a tradição nossa, mas a gente quer muito avançar na Sul-Americana, que esse 22 de novembro aqui nessa mesma Assunção ainda dói no atleticano, dói na gente e vamos fazer de tudo para fazer uma competição grande. Uma última da minha parte, Paulo. Momento difícil do Atlético nos últimos tempos. Você concedeu entrevista coletiva recentemente também, ontem na Arena MRV. Podemos falar de uma resposta do campo e também da arquibancada? Lucas, a arquibancada é a nossa história, né? A gente sempre teve o torcedor do lado. Ontem foi muito bonito, né, que o torcedor fez.
Eu até comentei na entrevista que no jogo com o Inter, a gente entende que o torcedor estava machucado, foi o jogo depois da final, não compareceu, mas ontem realmente foi mais a nossa cara. E também o campo foi mais a nossa cara. É um time mais competitivo, um time de mais vontade, mais raça, qualidade a gente tem. E essa sinergia, essa relação é que vai nos fazer ganhar os jogos.